Olá a todos, é um prazer estar novamente em Apucarana. Eu que sou pé vermelho, sou filho desta terra, da região do Vale do Ivaí, e vim aqui visitar o meu amigo Danilo. Vamos ter também uma conversa com algumas lideranças políticas e hoje à noite tem um evento no Sindicato Rural, Sindicato Patronal, onde se comemora o Dia do Produtor Rural, da qual eu tenho muito orgulho de defendê-los lá em Brasília. E no último sábado, em Curitiba, nós tivemos a convenção estadual do MDB, o MDB que passa por um momento de reestruturação no Estado. Nós passamos a ocupar espaços maiores. Você veja só, o MDB hoje em Apucarana tem uma representação forte, especialmente aqui na presença da Câmara com o Danilo, no Vale do Ivaí. Nós tivemos candidato em Londrina, tivemos candidato em Rolândia, tivemos candidatos em cidades importantes do Paraná e elegemos importantes prefeitos. Nós temos, por exemplo, o vice-prefeito de Ponta Grossa, temos prefeito de Beltrão, Francisco Beltrão, de Castro, de Almirante Tamandaré e de tantas outras cidades importantes no estado do Paraná. Crescemos muito em vice-prefeitos, muito em vereadores, mas o grande desafio é a eleição de 2026. E agora, assumindo a presidência, essa será a nossa meta, de montar uma chapa completa para deputado estadual, uma chapa para deputado federal, dando oportunidades e projetando lideranças regionais, lideranças locais, porque a gente pensa na eleição de 2026 em elegermos uma boa chapa de deputados estaduais e federais e participarmos das eleições majoritárias. Teremos eleição de Senado, de vice-governador, governador. De alguma forma o MDB estará nesse processo político. Mas temos a eleição de 2028 e não tem como chegar em 2028 sem passar por 2026. Então, em 2026, a nossa ideia é nós projetarmos muitas lideranças para chegar em 2028 disputar uma eleição majoritária local, municipal. Danilo Ascioli faz parte da diretoria. Seria uma dessas lideranças que estaria sendo prospectada? O Danilo, ele é uma revelação na política paranaense. Aqui em Apucarana não é diferente, vocês percebem isso diariamente. É um político de compromisso, que entende a necessidade da sociedade, que tem feito uma gestão diferenciada à frente da Câmara de Vereadores e que participa a todos. Dialoga, é comprometido, é democrático, e o Danilo é a nossa promessa para o futuro do MDB em Apucarana. O senhor tem aí um histórico de recursos trazidos para o Hospital da Providência que resolveram problemas regionais aqui de muita gente, aproximadamente meio milhão de pessoas, hein, Sérgio? Olha, nós temos um compromisso com a Apucarana há bastante tempo. O Danilo conhece bem a nossa história, muitos que estão aqui já nos viram por muitas vezes trabalhando por Apucarana. Nós temos complexos esportivos construídos aqui, com recursos que nós trouxemos, temos escolas, temos creches, temos ruas asfaltadas, tem casas, tem recursos para a saúde em muitas áreas que foram para a prefeitura, que foram para o hospital. O Hospital da Providência, o maior legado que nós podemos deixar para Apucarana, para todo o Vale do Ivaí, é a construção do Hospital do Câncer, é a construção ali do acelerador linear para fazer o tratamento da radioterapia, lá com a irmã Giovana. Isso começou há bastante tempo, né, já há algum tempo atrás, vezes aqui a Josuela também que está aqui conosco, junto com o nosso ex-prefeito Júnior da FEMAC. A gente fez todo um trabalho e hoje atende não só Apucarana como toda a região. Mas é um hospital que tem uma carência de recursos constante. Então, este ano, em conversa com o Adam, com o Danilo lá em Brasília e também aqui no hospital, nós assumimos um compromisso de arrumar os recursos para custeio. Vão vir R$500 mil para custeio e vai vir R$500 mil, R$500 mil, que vão para equipamentos. Equipamentos vai o recurso direto para o hospital, ele vai licitar os equipamentos e vai colocar à disposição. O Danilo até pode dizer como é que será empreendido esses recursos no hospital, e o custeio também, só que o custeio vai via prefeitura. A gente coloca o dinheiro na prefeitura, por ser gestão plena Apucarana. Quem faz a gestão da saúde em Apucarana é a prefeitura, e já conversamos com o prefeito também, e o prefeito vai destinar o recurso para o hospital. E outros recursos, né? Nós temos aí um compromisso de ajudar em armas para a Polícia Militar, nós estamos ajudando o Corpo de Bombeiros também, de Apucarana. Então, o nosso envolvimento com Apucarana ele é muito grande, não é lógico somente
em arrumar emendas, mas é também numa pauta municipalista que nós defendemos em Brasília, é numa ação de posicionamento que a gente tem em Brasília em favor da vida, em favor da família, em favor das pautas que interessam ao cidadão brasileiro. O MDB tem se destacado, assim como o Estado do Paraná também, na política nacional, nos momentos, na discussão atual da política nacional. Como é que o senhor vê esse momento, José? Com muita preocupação, né? O MDB é o partido que, em todos os grandes momentos da história mais recente do nosso país, ele esteve presente. Você pega o MDB, é quem fez a redemocratização do país. Era um movimento pela democracia que trouxe a redemocratização. Na sequência disso veio Diretas Já, antes disso veio a Constituição de 1988, construída pelo MDB, a Constituinte, quase que a totalidade eram membros do MDB, presidida pelo Ulisses Guimarães. Na sequência vem as eleições diretas. Das eleições diretas, após o impeachment do Fernando Collor, o MDB assume a presidência da República, cria o Plano Real, lança depois, na sequência, o seu ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique, que foi pelo PSDB, mas era MDB antes, e também faz uma grande transformação, e participou de todos os governos. No momento que o país estava com dificuldades, ali em 2016, 2017, vem o presidente Michel Temer, ele recupera a credibilidade do país, coloca o país novamente nos trilhos, economicamente, da parte fiscal, faz a reforma trabalhista, é agora o responsável pela reforma tributária, é o presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi, é o autor desta emenda à Constituição, aprovada agora já, texto constitucional, que é algo muito importante, e na pauta municipalista, o MDB está sempre presente. Agora nós temos, por exemplo, a PEC 66. A PEC 66, que é uma PEC que mexe com a questão previdenciária, com as dívidas dos municípios, e vai ter uma diferença significativa no município de Apucarana. Nós sabemos os problemas que tem Apucarana com relação a precatórios, com relação a dívidas do passado, e nós do MDB é quem encabeçamos toda essa pauta. Ela é de origem do Senado, de um senador do MDB, e foi relatada agora na Câmara dos Deputados pelo presidente nacional do partido, pelo Baleia Rossi, que é o nosso maior líder hoje a nível de partido. Então você veja o tamanho da nossa responsabilidade com o Brasil. Agora, se você olhar do ponto de vista político, eu tenho um posicionamento de centro-direita, mas eu percebo que o Brasil ele está passando por um momento muito delicado. As pessoas não querem mais discutir política no âmbito do seu convívio familiar, do seu convívio com amigos, numa confraternização de final de semana. As pessoas estão buscando deixar a política fora das conversas, e a política ela é extremamente necessária, porque você debater política, é só voltar um pouco no tempo e lembrar os nossos avós, bisavós, os mais antigos, que não tinham acesso à televisão, que não tinha internet, que não tinha celular, que não tinha telefone, era um rádio, no máximo era a fonte de informação, e eles conheciam o que estava acontecendo no país. Senta com um desses mais antigos e pergunta a história do Brasil para eles, pergunta a história da Apucarana, a história do Paraná, ele vai dizer quem era o prefeito, quem era o governador, quem era o presidente da República, e vai contar isso com detalhes. Agora, qual é a memória política que nós temos hoje? É muito curta, ela é muito estreita, e nós não conseguimos entrar nesse debate por conta desse extremismo. Hoje, às vezes, vai fazer uma confraternização familiar, o cidadão chega e fala assim, mas não vou fazer não, porque tem que chamar todo mundo, eu não quero chamar o fulano, porque se o fulano vem aqui e de repente toma umas duas a mais, vai dar confusão. Não é diferente de ir numa confraternização num estabelecimento comercial, num futebol. As pessoas não querem mais debater política, porque esse extremismo faz mal ao país. Nós estamos assistindo, por exemplo, o posicionamento do presidente Lula com relação ao tarifaço do Trump. Mas por que o Trump está fazendo esse tarifaço com relação ao Brasil? Não tem nada a ver com a questão do Bolsonaro ou do julgamento do Supremo, não tem nada a ver. É porque o Lula disse que iria criar uma moeda, agora ele como presidente dos BRICS, uma moeda nova para competir com o dólar na comercialização internacional. O presidente americano ele vai produzir a moeda deles. Então isso é o principal fato. O resto é plano de fundo.
E do outro lado o presidente vem fazendo piadinha, ó, tá lá o piá lá, não sei o quê, pedindo do desespero para salvar o pai dele, não sei o quê. Isso não é postura de um presidente da República, a gente tem que cuidar muito com relação a isso. O Brasil é um país gigante, nós somos a sétima, oitava, nona, não me lembro mais agora, economia do planeta, nós somos o maior produtor de alimentos desse planeta para alimentar o mundo, né? Não somos o maior porque mas somos o maior exportador de alimentos, é algo extraordinário. Nós temos um país único no planeta, com uma diversidade cultural, étnica, um povo, uma miscigenação de cores, raças e culturas que é fantástico, a natureza extraordinária, um país que tem irregularidade climática, que não tem intempéries violentos, não temos terremotos, não temos furacões, não temos maremotos. O país é extraordinário, o nosso Brasil. Só precisamos melhorar um pouco essa coisa da política e entender os políticos que a função principal deles, Danilo, como você faz aqui, é cuidar de gente. E cuidar de gente é ter responsabilidade e não viver da onda de se falar bem de um ou mal de outro, eu vou ganhar um like a mais, uma curtida a mais em algum espaço das minhas redes sociais, isso vai me projetar. Eu não sei se esse ou aquele que leva vantagem com isso está preparado para representar o povo brasileiro numa Câmara de Vereadores, numa prefeitura, num Congresso Nacional.